A influência da televisão na educação, de um modo geral, ela é bem ampla e difusa. A televisão, por exemplo, provê modos de comportamento, isso acontece na publicidade, isso acontece na ficção, isso acontece no jornalismo. Então, a televisão também seleciona os temas sobre os quais a gente vai conversar, isso é uma forma de educar. Então, ao eleger certos temas e não outros, a televisão está direcionando a nossa atenção para certos aspectos da realidade. E isso pode ser considerado uma forma de educação. A televisão cria expectativas, por exemplo. Então, quando certos temas de interesse social, certos temas controversos são discutidos, isso vai desde a união entre pessoas do mesmo sexo até as questões de corrupção, por exemplo, as pessoas ficam esperando uma solução para esse problema. E conforme a televisão narra esses acontecimentos e traz essas soluções, por exemplo, ela está ensinando para nós modos de vida. Então, a televisão ela é sim um mecanismo difuso de educação da população, e a televisão ela ensina, mesmo quando a gente não quer aprender e mesmo que quem esteja produzindo televisão não tenha intenção explícita de ensinar, mas o tempo todo a gente está aprendendo coisas através da televisão. A televisão, desde o seu surgimento, ela foi usada como ferramenta educativa. Então, lá nos primórdios da televisão, em vários países, ao mesmo tempo em que a gente tinha uma exploração de caráter mais comercial, vamos dizer assim, também havia uma exploração, pelo menos uma tentativa de exploração de maneira mais educativa. Com a criação das mídias digitais, as novas tecnologias, a televisão está hoje num processo de mutação, mas a gente já tem muitas experiências que trabalham nesse contexto de convergência de mídias que vão potencializando o uso educativo da televisão, então ela se torna uma ferramenta educativa em diálogo com outras ferramentas. Inclusive no Brasil a gente tem isso. Então a situação típica é aquela, por exemplo, em que a televisão exibe um programa, que pode ser ficção, pode ser não ficção, e deixa no site do canal documentos complementares, arquivos complementares. O próprio VTV faz um pouco disso também, né? E a gente tem algumas experiências mais sistemáticas, como por exemplo o Canal Futura, que inclusive deixa materiais impressos para o professor poder levar aquele conteúdo televisivo para a sala de aula e trabalhar com material de apoio. Então, isso são experiências concretas. Agora, eu acho que isso não tem fim, né? Isso depende da criatividade dos profissionais, e o que vai garantir a ampliação, a qualidade, a consistência dessas experiências é sempre um trabalho em equipe. Os profissionais de comunicação entendem da comunicação pela televisão. Os profissionais da área de educação entendem dos processos de ensino e aprendizagem. Então, na medida em que a gente tem um trabalho colaborativo entre esses dois grupos de profissionais, nesses conhecimentos diferentes, a televisão pode se tornar cada vez mais uma ferramenta educativa. Mas é claro que isso depende de uma governança, né, para se usar a televisão nesse contexto, isso depende de formação profissional, isso depende de políticas públicas e principalmente isso depende de investimento, né? Então, a televisão se torna uma ferramenta educativa no momento em que há interesse político para isso. Sobre as iniciativas na televisão brasileira para levar adiante uma proposta educativa, a gente tem diversas experiências. Agora, o que eu acho que o que caracteriza a televisão brasileira são os altos e baixos. E isso é reflexo um pouco dessa identidade problemática que a gente tem da televisão, né? Então, a gente tem um modelo comercial hegemônico, fortalecido, e as próprias corporações comerciais elas acabam investindo em certos projetos educativos, é o caso, por exemplo, do Canal Futura, né? Mas, por outro lado, a gente tem as TVs públicas, as TVs educativas. Via de regra, elas estão à míngua, né? E elas estão sujeitas ao governo do momento. Então, a gente tem muitos altos e baixos. Eu acho que no longo prazo isso compromete um projeto de televisão educativa. Então, eu diria que a gente tem muitas iniciativas. Por exemplo, a TV Escola é uma grande iniciativa, né? Já foi melhor. Hoje talvez não tenha a mesma infraestrutura que teve em outros momentos. Por exemplo, a gente tem a iniciativa, no Brasil a gente tem a iniciativa da TV Escola. A TV Escola já foi criada há bastante tempo, ela foi inicialmente pensada para ser usada exclusivamente nas escolas. Hoje ela é um canal que está acessível à população e me parece que ela cumpre muito bem essa responsabilidade ou essa missão da televisão educativa, que é prover diversidade, pluralidade, é criar programas que sejam atraentes, mas que ao mesmo tempo ensinem alguma coisa. Então me parece que o que caracteriza uma iniciativa de TV educativa é isso. E eu gostaria aqui de comparar dois exemplos, dois programas, um nacional e um internacional, para mostrar que, independentemente de ser TV comercial ou de ser uma TV pública, uma TV universitária, o caráter educativo dos programas pode ser explorado. Então, por exemplo, vamos pensar numa questão que é crucial para a escola, que é fundamental para o nosso tempo, que é a questão do consumismo. Por exemplo, então a gente tem
diversos programas na televisão brasileira, televisão aberta, TV a cabo, que exploram essa questão. Eu vou citar um aqui que eu me lembro, o GNT tem um programa que se chama Além da Conta. Esse é um programa que trata da questão do consumismo. Então tem lá a atriz famosa que vai para os Estados Unidos, vai não sei para onde, sempre vai com outro colega famoso também, em geral uma celebridade, um ator, e essas pessoas vão viver a experiência do consumismo desenfreado. E aí ao longo do programa eles ficam refletindo sobre, né, o que leva uma pessoa a ser assim e tal, mas é tudo baseado no senso comum deles, né, do artista, da celebridade. Vejam, há potencial para se ter um programa educativo tratando de consumismo, mas definitivamente não é o que esse programa faz. Agora eu gostaria de comparar isso com outro programa, uma série, por exemplo, que a BBC criou e que foi exibida recentemente, na BBC 2, que é o canal mais popular da BBC. Lá também uma celebridade, um ator famoso da Inglaterra, apresenta esse programa e ele vai tentar entender de onde nasceu a ideia do consumismo. São 3 programas. Ele mostra, por exemplo, que essa ideia, o comportamento consumista, ele surgiu quando as indústrias, as empresas perceberam que era possível criar a ideia de vida útil de um produto. Então, se a gente for pensar lá nos anos 20, as pessoas compravam alguma coisa para durar a vida toda. E aí, então, alguém veio com essa ideia de vida útil. Então, um modelo, a partir de determinado tempo, sai um modelo novo. E aí as pessoas vão comprar, não porque elas precisam, mas porque elas querem ter um modelo novo. Isso chega ao absurdo, por exemplo, das pessoas trocarem de smartphone hoje por causa da aparência dele, não porque a tecnologia necessariamente mudou. Então esse programa, ele se chama O Homem que Nos Ensinou a Gastar, era alguma coisa assim, e ao longo do programa esse apresentador, ele vai entrevistando pessoas, tanto pessoas comuns quanto gerentes de marketing, antropólogos, os designers da indústria, por exemplo, para entender como é que se fomenta o consumismo. Então há uma diferença marcante entre um programa que fica no senso comum da conversa de 2 pessoas enquanto elas vão viver a experiência do consumismo, e um programa que também é apresentado por uma pessoa famosa, que também tem a sua dose de humor, que também tem o seu drama, segue todos os padrões da narrativa televisiva, mas nos ensina alguma coisa. Nos ensina, por exemplo, que o consumismo é uma prática histórica e não é muito antiga, isso é uma coisa recente. A invenção desse comportamento é recente. Então, aí a gente tem um claro exemplo do que é ser uma televisão educativa, não necessariamente didática para a sala de aula, por exemplo, mas ela é educativa. E o que é mais curioso, é interessante, instiga a curiosidade da gente. Especificamente no caso da BBC com a Open University, né, que é a Universidade Aberta da Inglaterra, essa é uma parceria muito antiga, ela vem desde os anos 60. Então, quando ainda não havia internet, a Open University fazia os seus materiais audiovisuais que eram usados pelos estudantes que faziam os cursos, mas esses programas eles também eram exibidos na televisão, no caso na televisão aberta na BBC. Com o surgimento das novas mídias, né, das mídias digitais, da convergência e tal, a BBC aos poucos foi mudando o seu formato televisivo. Hoje a BBC se adaptou à internet e a Open University também. Então, como que funciona essa parceria ainda hoje? A BBC tem um sistema de financiamento, ela contrata produção independente, e essa contratação pode ser feita tanto de produtoras comerciais, produtoras alternativas, quanto das produtoras das universidades. Então, como a Open University, desde o princípio ela foi uma universidade à distância, ela sempre teve uma central de produção audiovisual ali dentro da universidade. E esse pessoal é responsável por concorrer, né, a esses editais, fazer essas propostas, e esses programas, então, eles são exibidos na televisão aberta. Depois eles ficam um tempo disponíveis para as pessoas no chamado BBC iPlayer, que é o sistema para assistir por demanda do site da BBC. E a Open University também produz materiais complementares que vão para o chamado Open Learn. O Open Learn é um projeto que acho que, se não me engano, foi criado em 2006 pela Open University, que coloca recursos educacionais preparados pelos professores da universidade, abertos para a população, para quem quiser aprender sobre os mais diversos temas. Isso vai desde tecnologia, matemática, ciências naturais, arte, antropologia, ciência política, enfim, uma diversidade de assuntos. Então, basicamente, funciona assim. A BBC, como uma TV pública, ela tem o papel, né, entre as responsabilidades dela, ela tem o papel de fomentar a produção, em uma produção diversa ali na Inglaterra, e com isso ela então contrata tanto a consultoria quanto a própria produção das universidades quando elas têm infraestrutura para isso. Em troca, as universidades promovem uma extensão da experiência de aprendizado, que começa com o programa que é exibido na televisão, mas continua com os recursos disponíveis no website da universidade. E o que é mais interessante, isso tudo é gratuito e aberto.
não sei se é possível fazer uma comparação entre a BBC e a Open University e as televisões educativas brasileiras e a Universidade Aberta do Brasil. São situações muito diferentes, contextos diferentes, propostas diferentes, né? O que a gente tem aqui no Brasil é que a Universidade Aberta ela é um sistema de educação à distância, em que as universidades públicas participam, o Ministério da Educação ele organiza esse sistema, mas então ele é feito de maneira colaborativa entre uma rede enorme de universidades num país imenso, né? Eu acho que o que falta nesse sistema, esse sistema tem dois problemas. Primeiro, ele é uma política de governo, ele tem altos e baixos, como muitas áreas no Brasil, né? Muitos setores da política brasileira. Então a gente está à mercê de haver um investimento momentâneo, isso pode acontecer como já aconteceu, e de repente isso aí para de acontecer, né? Os investimentos se tornam escassos e o sistema fica mais ou menos paralisado. O que falta no Brasil é uma governança para a educação à distância. No momento em que isso vem, no momento em que houver uma política pública, né, permanente, perene de educação à distância, eu acho que isso inclusive é uma oportunidade para fomentar a produção audiovisual nas universidades. Então a gente tem muitas universidades com know-how, mesmo as universidades que não têm o curso de comunicação necessariamente, elas têm ali as pessoas que entendem daqueles assuntos que podem trabalhar, por exemplo, como consultores, né? Mas tudo isso depende da gente ter uma política pública consistente, perene e que fomente de verdade esse sistema.